Então vamos lá, vamos encerrar, né? Pela graça de Deus, nós estamos aqui mais uma noite para encerrarmos esse módulo de Teologia Sistemática 1, né? Para você que vem internauta acompanhando desde a primeira aula, nós estamos chegando aqui ao término desse módulo que tratou o módulo o tempo todo de Teologia Sistemática, e estamos encerrando hoje com a lição número 5. Cada apostila dessa, ela divide a sua metodologia em 5 aulas. Nós estamos aqui hoje para dar a aula final. E nessa aula número 5, nós vamos aqui aprender hoje e automaticamente nós vamos estar apenas relembrando coisas que a gente já vem aprendendo desde as primeiras aulas. Então ela vai dar só uma revisada para deixar mais concretizado, né, o conceito que nós temos sobre a palavra de Deus, e para que a gente possa memorizar e guardar tudo que a gente vem aprendendo nessa grade curricular que vem tratando sobre bibliologia. Amém? Então a lição, ela é pequena, como eu vim aqui falando antes de começar a filmagem, né? A gente vai apenas dar aqui um panorama, né, para que a gente venha lembrar algumas coisas que já passamos nas outras aulas anteriores. E ela vai tratar sobre a preservação da palavra de Deus, né? E também sobre a questão das traduções que foram se desenvolvendo no decorrer do tempo, né? Que isso se fez necessário para que cada povo, cada nação em sua própria língua viesse ter conhecimento, né, do propósito de Deus através da sua palavra. Então a lição ela é muito simples, ela é muito pequena, mas ela também é muito edificante, porque ela vai trazer algumas questões interessantes. Para quem leu a lição em casa aí, ela vai trazer aqui algumas questões de curiosidades bíblicas, que é bom também para você assimilar. E o tópico 1 aqui da nossa lição, ela está dividida apenas em 2 tópicos, né? E os seus subtópicos. Então a lição, tópico número 1, né, vai falar sobre Deus preserva a sua mensagem. Então isso aqui é uma questão que nós já vemos acompanhando desde a primeira lição, que Deus tem no seu zelo, Deus tem no seu cuidado, né, de sempre preservar a sua palavra intacta, né, longe de ter os erros, certo? Então aqui, ó, a palavra de Deus ela é reta, né? Ele colocou aqui uma expressão interessante na página 108, a gente vai apenas ler para ir aqui relembrando algumas questões, ó. Quando o salmista asseverou ser reta a palavra do Senhor, quis ele deixar bem claro que nela não existe erros ou ilogicidades. Então o salmista via que na palavra de Deus ela não contém erro em momento algum. Entendeu? Aqui, ó, também aqui no Salmo 33, o versículo 4, ó, porque a palavra do Senhor é reta. Tá vendo aí, ó? E todas as suas obras são fiéis. Então desde o começo, né, os escritores ali com o Espírito Santo dando discernimento, dando direção para que eles pudessem trazer clareza na palavra de Deus. Então isso aí é uma prova bem clara que a palavra de Deus ela é reta. O outro tópico vai falar que a palavra de Deus ela é pura, né? Ó, toda a palavra de Deus ela é pura, escudo é para os que confiam nele, né? Se você também observar no Salmo 119 lá no começo dos versículos, lá no finalzinho, se não me engano, do versículo 10, por aí, né? Tem uma pergunta interessante, é como um mancebo, dependendo da versão, ou como um jovem purificará a sua alma? Então, através da palavra do Senhor. Então, a palavra, ela produz pureza em todo aquele que crê nela. Então, é o que está aqui falando, ó. Então, a página 108 e a página 109, então, vai falar coisas que nós já vimos desde o começo das primeiras lições, ó. A palavra de Deus, ela é eterna, né? O versículo chave para a gente concluir essa parte aí, né, que foi o próprio Jesus que falou, né? Passaram céus e terra, mas as minhas palavras permanecem para sempre. Se você vê também Pedro na sua primeira carta, no finalzinho desse capítulo 1 lá, ele fala que a palavra de Deus ela permanece para sempre, certo? Aqui mais embaixo na página 109 aí, ó, tem aí, ó, os escritores do Novo Testamento, aqui, topo dele. Aí, ou seja, os próprios escritores do Novo Testamento, né, eles dando e falando que a palavra de Deus, ou seja, quando eles se referiam às Escrituras, nós sabemos disso muito bem, né, eles se referiam aos escritos do Antigo Testamento, né, então eles também davam ali e comprovavam que a palavra de Deus, ela é fiel, né, e aqui, ó, eles utilizaram aqui algumas palavras, às vezes, que é interessante. A gente aqui não vai entrar muito, se aprofundar muito na página 110, se você estiver acompanhando aí, ó.
pode ver que ele deu aqui 3 formas, né, de escrita que os escritores eles utilizavam o tempo todo para mostrar a inerrância, para mostrar a veracidade, a inspiração da palavra de Deus, né, que tem aqui na sua forma grega, né? E essa questão da forma grega, a gente apenas, como tivemos aqui, ó, para você que está acompanhando, né, eu trouxe aqui esse currículo aqui, ó, que a gente vai aprender, para se aprofundar mais na questão do grego e do hebraico, quando estivermos aqui, ó, no módulo avançado, certo? Ó, que vai ter aqui, ó, apostilas aqui vai ter o seguinte, ó, noções de grego e hebraico. Então aqui elas estão apenas para mostrar, para que a gente já comece a ter um pouco de intimidade com a forma grega e a forma hebraica, certo? Mas não é necessário a gente aqui se ater para querer explicar, até porque, como eu falei no início das primeiras aulas, né, é um curso básico, então não tem a gente tá querendo discutir sobre a questão de grego e hebraico por enquanto. Aí o próximo tópico embaixo, aqui, ó, o testemunho interno quanto à inerrância. Essa palavra inerrância ela já é bem familiarizada da gente, né? Que nós vimos aqui nas aulas anteriores, né? Que ela não contém erros, né? E o próprio testemunho em si da Bíblia, a gente viu aí uma aula aí, né? Que a palavra em si ela mesmo dá testemunho da sua veracidade. Na página 111 em cima, tem um tema aqui que é interessante. Ele fala o seguinte, ó: além de todos os testemunhos, ó, arrolados, há que se levar em conta, de igual forma, o testemunho, ó, interior do próprio Espírito Santo. Então, o próprio Espírito Santo ele testifica da veracidade e da inerrância da palavra de Deus, certo? Aí, ó, tem aqui embaixo testemunhos externos. O que significa testemunho de Deus? Ou seja, então ele vai falar aqui, ó, testemunho interno quanto à inerrância. Ele aqui usou aqui 4 representantes muito conhecidos, né, do povo de Deus, que aqui ele vai tratar sobre Martinho Lutero, né, sobre Agostinho, sobre Tomás de Aquino. A gente vai ver alguma coisa mais bem elaborada sobre Tomás de Aquino quando tivemos em Teologia Sistemática 4, que vai ser sobre anjos, né? Então, Tomás de Aquino ele foi um dos pais da igreja, não poderíamos assim dizer pais da igreja, mas já da era escolástica, né, mais medieval assim para frente, dizendo assim, né, que Tomás de Aquino foi do século XII, na era 1200, né, ele foi quem mais conseguiu juntar e elaborar questões para a gente possa entender sobre a questão de anjos, certo? Então, em Teologia Sistemática 4 a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse grande homem que Deus aqui mostrou grandes coisas para que ele trouxesse para nós hoje em dia. Quanto à figura de Agostinho, né, a gente já conhece muito bem, um grande teólogo, né, que formalizou ali a teologia sistemática, Martinho Lutero também. Então, foram grandes homens que Deus, no decorrer da história, né, utilizava, né, e aí ele mostrava sobre a questão da inerrância, né? Então, desde a era primitiva com os pais da igreja, eles já falavam sobre isso aí. E agora, ó, chegamos aqui no segundo tópico da lição já, que é as traduções da Bíblia. Ele diz aqui o seguinte aqui, ó, primeira tradução da Bíblia, ó, como consequência dos 70 anos de cativeiro na Babilônia, em virtude da forte influência do aramaico, a língua hebraica se enfraqueceu. Para a gente aqui poder pegar um pouquinho aqui sobre essa questão aqui, é necessário a gente dar um pulinho na história, né? O povo foi cativo para a Babilônia, né? E lá na Babilônia, a língua que era falada lá era a língua caldeia, né? E também a língua aramaica. Um exemplo, nós sabemos que o aramaico, na verdade, ele não é uma língua, ele é um dialeto, entendeu? Pronto, um exemplo, é como uma língua regional, por exemplo, para que a gente possa entender, um dialeto que se falava lá e que era mais falado para aquela região. E devido à população judia ter ido cativo para lá, eles começaram a perder o contato com a sua língua materna natural, o hebraico, certo? Isso aí foi uma das consequências que levou a principalmente o motivo de se fazer uma tradução da língua que era mais falada e utilizada naquela época. Só que com o advento, né, daquelas, até para quem está na lição da escola dominical aí, que teve essa lição passada aí sobre os impérios, não foi a lição número 7 que tratou aí dos animais, aí o mundo passou por aquela questão política e também uma questão espiritual, que começou com o Império Babilônico, que aí passou pelo Império Medo-Persa e por aí vai, até chegar nessa época aqui do cativeiro, onde se fez necessário se traduzir para que o povo de Deus começasse de novo a ler a palavra de Deus,
a frequentar os seus estudos nas sinagogas, por exemplo. Até porque nessa época que surgiu a Septuaginta, o mundo já estava sendo, ou já era praticamente, o mundo estava helenizado. O que era isso, né? Alexandre o Grande já tinha se tornado imperador e tinha já o seu vasto império, tinha dominado, e aí começou a era helênica, entendeu? Então eles perderam o contato com a língua hebraica. Então isso aí foi uma urgência que até que se teve, nós podemos dizer como uma provisão de Deus, né, para que se traduzisse a Bíblia para uma língua que era uma língua universal e eles voltassem a ter mais um contato com a palavra de Deus. Eu não lembro bem aqui agora, eu não lembro se é no livro de Esdras ou é no livro de Neemias, que eles perderam e não sabiam mais ler, nem tinham contato com a sua língua hebraica. Então isso aí é uma prova muito interessante que você pode ver, que quando o crente ele sai da presença de Deus, que se mistura com a cultura do mundo, ele perde o contato com Deus. Isso é para a gente trazer para a lição no dia de hoje. E você pode ver aqui, isso que eu acabei de falar para vocês, está aqui na lição, só que eu dei uma visão um pouco mais aberta. Ele vai falar aqui, ó, na página 112, no segundo parágrafo embaixo, ó. Alguns séculos mais tarde, porém, ó, essa atitude exclusivista e ortodoxa teria de dar lugar, ó, a um senso mais prático e liberal. Com o estabelecimento do Império de Alexandre o Grande, ó, em 331, ó, o grego popularizou-se a ponto de tornar, ó, imprescindível uma tradução da Sagrada Escritura para essa língua. Então, ou seja, foi isso aí que eu acabei de falar. Então aí se fez necessário, porque eles não tinham mais contato com a língua hebraica. E aí se fez necessário ter uma nova tradução, certo? Pode ver aqui que na página 113, ele vai começar a falar sobre essas questões que nós acabamos de falar aí, ó. Ele vai dizer que provavelmente, ó, aqui, né, o bibliotecário Ptolomeu, Filadélfia, ele foi quem pediu para que se fizesse aí essa tradução, e ele mandou buscar sábios, né, e trouxe, e aí reuniu 72 ou 70, isso aí ele pode ser variado, e aí ele vai explicar sobre essa questão aí, ó. Aí, mais na página 114, ó, tem aí os códices, né, e manuscritos, ó. Ele vai dizer aqui o seguinte, vê só, a partir do 4º século depois de Cristo, os livros cristãos passaram a ser escritos, ó, em códice, do latim códice, para derivada, né, é uma palavra derivada de caudex, né, ó, que era uma taubinha coberta de cera na qual se escrevia, ó, com um estilete metálico denominado estilos. Quem lembra que eu falei sobre isso daqui, né? Que os escritores naquela época lá, eles tinham esse estiletozinho, né? E ele se chamava estilo, né? Agora ele pegava lá aquela taubinhazinha lá e vinha lá com tipo um escopozinho e pá, e ele escrevia lá e ficava aquilo ali. Eu expliquei sobre isso, lembra? Aí por que aquilo ali, essa varazinha, se chamava estilete, né? Porque quando o escritor ele escrevia ali, na sua forma de escrita ali, ele transparecia características do autor, né? Ele deixava ali impresso o seu estilo escriturístico. Então por isso que se chamava estilo. Isso aí tem a ver com a questão hoje em dia da homilética, da homília, né? Onde cada pregador ele demonstra o seu estilo de ter a sua retórica, né, no esboço, no sermão. Então, essa ferramentazinha que tem o nome estilo, ela se aplica ao estilo, né, da pessoa que está ministrando a palavra de Deus. Isso aí também é outra questão que a gente vai ver quando a gente pegar a apostila também de homilética. Ela vai tratar um pouco sobre a questão de estilos, e aí a gente vai entender melhor, certo? E aqui ele vai mostrar alguns códigos, e você pode ver na página 115 aí, ó, tem os sinaíticos, o Código Alexandrino, o Vaticano, e por aí ele vai dar e mostrar algumas questões sobre esses códigos. O outro tópico dessa mesma lição aqui, que é falando sobre traduções da palavra, a primeira tradução brasileira ou a primeira tradução em português. Ó. A primeira tradução da Bíblia em português, ó, foi realizada por João Ferreira de Almeida, né? Que possivelmente, né, há algumas controvérsias sobre esse camarada. Aqui ele vai explicar aqui que ele morava na Batávia, na ilha de Java, que hoje em dia é onde é a Indonésia de hoje em dia. Alguns estudiosos dizem que esse João Ferreira de Almeida, ele possivelmente ele era um padre. Eu, pelo menos no material que eu pesquisei, um livro da Sociedade Bíblica chamado a Bíblia e o Surgimento da Bíblia, a História da Bíblia, não sei se vocês se lembram, que foi um livro até grande que eu trouxe. Se você
acompanhar e voltar nas videoaulas anteriores, você vai ver que eu mostrei esse livro aí. Esse livro é interessante, ele fala que há pontos que podem ser controversos sobre esse camarada. Não que ele não tenha sido, ele foi João Ferreira de Almeida, certo? Mas ele era chamado de padre, só que tem um detalhe ali histórico, regional naquela época lá. Que nesse local onde ele morava lá, não se chamava ninguém de pastor, e sim se chamavam de padre. E lá nessa região cultural, né, a palavra padre lá era a mesma coisa que pastor. Entendeu? Então a palavra padre lá nessa região onde ele morava era a mesma coisa que pastor. Mas tem outras pessoas, outros estudiosos que não concordam com essa visão. Mas eu encontrei isso aí. Isso aí é bom porque eu já aqui passo e a gente já abre um pouquinho o nosso entendimento. Certo? Há estudos que diz que a primeira tradução em português foi escrita por Dr. Diniz, em volta de 1979 a 1325. Tá vendo? Então é isso aí que eu acabei de explicar. Tá vendo? Uns atribuem a ele, outros atribuem a outras pessoas. Aqui tem uma coisa interessante na lição que eu trouxe aqui um acréscimo a mais. Ó. Já falamos sobre ele, nascido em Portugal, em 1628, Almeida foi ministro do Evangelho da Igreja Reformada Holandesa. Aí aqui, ó, Almeida traduziu primeiro o Novo Testamento publicado em 1681, em Amsterdã, na Holanda. Na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, há um exemplar da terceira edição do Novo Testamento de Almeida, né, que foi preparada em 1712. Ó. Ele não conseguiu concluir o Antigo Testamento. Entendeu? Então ele concluiu o Antigo Testamento só até Ezequiel, no capítulo 48 até o versículo 21. E aí ele faleceu e ele não conseguiu concluir todo o Antigo Testamento. Então já foi um dos seus companheiros que concluiu o Antigo Testamento. O nome do camarada aqui, ó, é Jacobs Opender Aken. Olha o nome do cara. Não sei se eu estou pronunciando aqui certo. Se você conhece aí, você me perdoe. Eu não sei pronunciar corretamente. E todo o Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, só foi publicado completamente em 1753. Essas informações, elas não estão na lição, certo? Aqui na página 117, ele vai falar aqui, ó, sobre outras traduções. E aqui é apenas para a questão de conhecimento e para que você possa guardar aí com você. Aqui, ó, tem a tradução aqui de Antônio Pereira de Figueiredo, né, ó, de 1778. O Novo Testamento e o Antigo de 1790. Tem aqui, ó, a tradução brasileira, que não foi feita por João Ferreira de Almeida, mas sim por teólogos brasileiros. Aqui está dizendo, tradução brasileira não é João Ferreira de Almeida. E tem aqui outras mais. Ó. E se você virar a página aí para número 118, você pode ver que tem aí, ó, conclusão da matéria. Né? Como filhos de Deus, ó, não podemos nos afastar jamais das Sagradas Escrituras. Destas, ó, todos dependemos vitalmente. Quanto mais a lermos, ó, mais íntimos seremos de seu autor. Então, quanto mais se lê, foi o que teve uma lição passada, lembra? Né? Aquele que lê mais, ele sabe mais. Aquele que lê menos, ele lê menos. Mas ler mais não significa que você está apto, né, para discorrer sobre alguns assuntos teológicos da Bíblia. Aí é necessário se faz você ter mais um assunto, um estudo mais acurado, para que a gente possa debater mais. Ó. E aí termina a lição. Então você pode ver que hoje, como a lição número 5, ela foi uma lição muito pequena, né? Nós apenas abordamos hoje para refrisar algumas coisas que já foi visto desde o começo da lição, para que a gente possa guardar todo o seu conteúdo e aí conseguimos, né, colocar em prática, certo? Algumas questões mais à frente sobre a questão da Bíblia nós vamos ver nos próximos módulos aí, quando for tratar, certo? Aqui, ó, por exemplo, no módulo aqui médio, né, que pegamos aqui a questão da apologética, vamos aqui também tratar sobre a questão de tipologia bíblica, algumas questões também no módulo aqui avançado, aqui, ó, sobre arqueologia bíblica. Então aí são nos próximos módulos, onde a gente vai entrar um pouquinho mais, né, que quando for entrar, por exemplo, na questão de arqueologia bíblica, aí se faz necessário aqui voltarmos um pouco e termos aqui conhecimento desse conteúdo de bibliologia. Porque a arqueologia bíblica vai entrar no assunto de bibliologia. Amém? Então estamos encerrando essa apostilha. E foi pouquinho.